Muitas pessoas me perguntam como eu consigo falar o português, né? Depois de morar tanto tempo aqui no Japão. Eu acho que o meu português é bom, eu consigo entender, mas às vezes eu acho que ele dá uma enroscada, sabe? Não sei se vocês já perceberam nos vídeos, mas tem hora que dá umas travadas, eu tenho que pensar, buscar a palavra correta. Antigamente era bem difícil você encontrar aqui no Japão estrangeiros ou brasileiros que falassem bem o japonês. Eu lembro a primeira tradutora que eu conheci aqui no Japão, ela era da empreiteira que meus pais trabalhavam e ela sempre acompanhava nós no hospital, prefeitura e tudo mais. Só que o japonês dela não era um japonês fluente, um japonês, tipo, conseguia ajudar a gente, mas ela sempre estava com um dicionário embaixo do braço para quando surgia aquela palavrinha que ela não entendia e tudo mais. E hoje em dia já é mais comum você ver pessoas que falam bem o japonês. Por quê? Porque geralmente essas pessoas que falam bem o japonês fluente, assim como eu, são pessoas que são filhos desses descendentes, das pessoas que vieram a trabalho. Então são crianças que cresceram aqui, que estudaram aqui, que aprenderam. Porque meio que tá acabando os descendentes no Japão. Tipo, antigamente você via muito Nisei, Sansei, e hoje você vê muito Yonseis. E geralmente são esses Yonsei, Sansei, que são os que falam japonês fluente, porque eles cresceram aqui, né? Os pais vieram a trabalho, acabaram casando aqui, ou vieram já com esposa, criança pequena, que foi o meu caso, e acabam aprendendo, né? Mas também tem gente muito brasileiro que mora aqui há muito tempo e não fala japonês. Lógico, tem muita gente que é fábrica, não estudou, não tem muito tempo. Tem cidades que é mais cômodo, porque tem tradutores na prefeitura, em hospitais, em todos os lugares, que são regiões que tem muitos brasileiros. Mas como também tem adolescentes, tipo, pessoas que estão aqui desde que nasceu, mas não falam o idioma japonês, porque cresceram aqui estudando em escolas brasileiras. Tipo, convivendo com brasileiro, meio que na comunidade, em região onde tem muito brasileiro. Eu já conheci, tipo, pessoas de 20 e poucos anos que não têm interesse de ir embora do Japão, mas também não sabe falar a língua. Tipo, e cresceu lá, passou a vida inteira lá. Se você me conhece, me acompanha, você sabe como foi a minha época aqui na escola. E para você que não conhece, gente, eu sou a Julie, eu sou brasileira, nasci no Brasil. Vim pro Japão com 8 anos de idade e tô aqui desde então. E eu vou deixar aqui no card um vídeo falando como foi aprender japonês, como foi estudar aqui nas escolas no Japão. Eu vou falar para vocês como eu aprendi o português. Porque muita gente fala, né? Ai, você fala muito bem o português. Como que você aprendeu português? Eu vim pro Japão com 8 anos de idade. E eu estudei sempre em escola japonesa. Eu nunca estudei numa escola brasileira aqui. Então, eu fiquei na escola japonesa dos meus 8 até os meus 14 anos. E como eu sofria muito bullying na escola, muito mesmo, tipo, eu não gostava da escola, eu não sei o que aconteceu comigo, que nos 14 anos de idade, eu decidi que eu queria ir embora pro Brasil. Eu cheguei nos meus pais e falei, ó, quero ir embora, não quero mais ficar aqui. E meus pais, tipo, meio que assustaram, né? Tipo, não, não vai, como é que a gente vai se separar? E eu ficava naquilo, não quero mais ficar no Japão, quero ir pro Brasil, quero ir pro Brasil, e ali, ó, sempre insistindo. Até que eu acho que eu ganhei eles no cansaço, sabe? Aí meus pais falaram, ó, você pode ir pro Brasil, mas com uma condição. A sua irmã também. As duas vai, ficam no Brasil, enquanto o pai e a mãe ficam mais um tempo aqui trabalhando, terminando de juntar um dinheirinho pra gente ir embora também. A minha irmã não queria, gente, de jeito nenhum. Ela não queria se separar dos meus pais. Então, eu comecei a insistir com ela, conversar com ela. E como ela também passava poucas e boas na escola, sofria muito bullying, ela acabou concordando. Aí, os meus pais marcaram a passagem e tudo mais, e a gente foi pro Brasil morar com os meus avós. Na viagem, a gente viajou com uma amiga da minha mãe. Tinha uma amiga da minha mãe que ia passear no Brasil, e ela meio que aceitou nós duas viajar com ela até o aeroporto do Brasil, onde meus avós pegariam a gente.
A viagem foi meio que de boa, né, a gente era criança, não se incomodava com muita coisa. Eu lembro que era eu e a minha irmã de mãozinha dada no aeroporto, seguindo a amiga dela. Tipo, onde ela ia, a gente estava atrás. Aí chegamos no Brasil. Aí eu cheguei no aeroporto, encontrei os meus avós. A gente pegou as malas, tudo mais, e fomos pro carro para pegar a estrada. Do aeroporto até a casa dos meus avós dava mais ou menos umas 3 horas e meia. Gente, eu olhava aquelas estradas, eu achava tudo tão feio. Os matos em volta, os buracos, sabe? Tipo, as primeiras reações, eu tinha 14 anos, tipo, eu não tava gostando tudo aquilo que eu via. No Japão era tudo lindo, né? Tipo, as estradas, ruas, loja. E quando eu cheguei aqui não era assim. E as conveniências, eu ficava olhando para as estradas e procurando um Seven, um Family Mart, não tinha. E eu lembro que eu queria ir no banheiro fazer xixi. Aí eu peguei e falei pro meus avós, né? Falei, olha, eu preciso fazer xixi. Aí o meu avô falou, a gente vai encostar ali. Você vai ali no meio do mato, agacha, faz rapidinho e volta. E eu fiquei tipo, o quê? Eu? Eu vou entrar no meio do mato pra fazer xixi? De jeito nenhum, gente. Falei, cadê a conveniência? Cadê uma lojinha, sabe? Não, não tem aqui. Vai demorar pra chegar até um poço, algum lugar. Falei, não, eu vou segurar. Eu não vou fazer xixi no meio do mato. Aí a gente foi mais um pouco, o carro parou. Tipo, parou, né? Pra mim o carro parou. Aí eu peguei, tá ali no banco de trás, né? Tipo, e o carro não andava, e meu avô desceu, a minha avó desceu, aí abre o capô, começa a olhar. Aí eu não sei o que aconteceu lá, porque eu não entendi, eu sei que o carro não queria ligar. E a gente ficou ali na estrada um tempinho. Aí tinha que empurrar o carro ligar de novo, voltar a pegar. Gente, quando meu avô falou desce pra empurrar o carro, eu fui me afastando assim, ó, no banco do carro. Que se eu pudesse, eu me enfiava ali numa frechinha e não saía de jeito nenhum. Falei, não, não vou descer pra empurrar esse carro. Falei, nunca empurrei um carro na minha vida. Falei, eu empurrar um carro? Gente, eu era muito mimada, cara. O bom é que esse tempo que eu passei no Brasil me ensinou, sabe? Que, mano, olhando hoje, eu era mimada pra caramba, gente. Meu Deus do céu. Só que no Brasil tem um negócio que todo mundo se ajuda, né? De repente começou a parar os carros e descendo o povo e uma galera empurrando o carro, sabe? E, tipo, eu não sei de onde saiu tanta gente. Aí começaram a empurrar o carro, tudo, o carro ligou, valeu, valeu, agradeceu. E a gente continuou indo, né? Aí chegou na casa dos meus avós. Eu lembro que tinha uma rua de terra na rua de baixo. Eu achava super estranho. Falava, como que tem uma rua de terra? Tipo, a casa dos meus avós era a última casa do asfalto, sabe? Olha, tipo, tem uma rua de terra ali, ninguém vai tampar aquela terra. No começo tinha coisinha assim, outra que eu olhava, sabe? Ficava, nossa, que isso? Isso é, nossa, que feio. Mas com o tempo eu fui me acostumando. E eu estudei em escola pública aqui no Brasil, eu não estudei em escola particular. Minha avó falava, não, todos meus filhos estudarem em escola pública, por que que vai estudar em escola particular? Vai aprender igual. Aí eu entrei numa escola pública. Eu lembro que quando foi lá fazer as papeladas, tudo, eu pedi para não falar que eu era do Japão. Eu só era uma aluna nova, mas não falar que eu vinha do Japão, porque eu tinha vergonha. Aí no primeiro dia de aula, cheguei lá na sala, a professora foi comigo. Aí eu entrei na sala. Gente, essa daqui é a aluna nova, tá? Ela vai começar hoje com nós. Ela veio do Japão. Cara, quando ela falou Japão, a sala tava tipo meio barulhenta, a galera conversando, ninguém tava dando bola pra mim. Quando ela falou Japão, veio um silêncio e todo mundo olhou pra minha cara, tipo, Japão? Acho que muitos questionaram, tipo, cadê o olho puxado dela? Essa menina não veio do Japão, sabe? Porque eu não tenho cara de descendente, gente. Eu cresci lá, tipo, minha vida inteira. Mas comparando com o Japão, tipo, foi super de boa, sabe? Porque eu conseguia me comunicar com os outros alunos,
conversar, tudo na boa, tipo, eles me receberam bem, me tratavam bem. Eu não sofria bullying como eu sofria na escola japonesa. A minha dificuldade na escola era o português no início, porque tinha muita coisa que eu não sabia falar, uma palavra ou outra que eu queria. Na hora de escrever também, eu tinha vez que eu tinha dúvidas, né. O que que minha avó fez? Ela colocou eu e a minha irmã numa com uma professora particular de português. Então a gente fazia aula de português de manhã e estudava à tarde. Eu não senti muita dificuldade na escola, nas matérias, porque tinha muita coisa que o professor passava que era familiar para mim. Tipo, eram coisas, matérias, às vezes lições que eu tinha visto no Japão, mas eu não entendia 100%, né, por causa do japonês também. Mas eram familiar, não eram estranhas para mim. Tinha algumas aulas que me assustava, mas era por conta de aluno, sabe, fazendo baderna. Uma vez eu vi uma aluna jogando a carteira, tipo, pro ar, assim, do outro lado da sala. Eu já vi aluna discutir com o professor, quando o professor saía da sala para chamar o diretor ou alguém, a aluna se bater, se machucar, se arranhar, para falar que foi a professora que machucou ela, sabe? E eram coisas que eu nunca vi no Japão. Tipo, lá no Japão, o respeito ao professor era algo, tipo, que não faltava. Às vezes tinha um aluno ou outro que respondia, mas geralmente ia para a diretoria e já voltava de cabeça baixa, se desculpando com o professor, sabe? Tipo, era muito difícil ver coisas assim na escola japonesa. Só que aqui eu já via com mais frequência, né? O aluno gritando, a carteira voando, se machucando. Muitas vezes roubos. As crianças roubavam minhas coisas. Porque como meus pais moravam no Japão, eles tinham condições de me dar um material escolar bom. Tipo, eu tinha uns cadernos bonitos, caneta colorida, né? Porque as canetas em gel, sabe? Eu tinha todas essas coisas. Tinha muita criança que não tinha. Então tinha vezes que minhas coisas simplesmente sumiam, sabe? As atividades que a gente fazia, tipo, na quadra, tinha quadra fechada, tinha quadra aberta que era de areia. Então a gente fazia esporte. Época do verão, a gente fazia natação. Tipo, eu adorava aula de natação. As aulas de ciência, tipo, as escolas no Japão, a gente entrava dentro do laboratório, tipo, mexia, tipo, com as coisas lá dentro, sabe? Tinha aula de costura, tinha aula de culinária, que eu lembro que a primeira aula de costura, a gente costurou um avental para aula de culinária. Aí na aula de culinária, a primeira coisa que a gente aprendeu foi meio que fritar um ovo, sabe? Você frita o ovo, põe um pouquinho de água e fecha para ele dar uma cozinhada ali no vapor. Eu lembro que esse foi a primeira receita que a gente fez na aula de culinária no Japão. Então, eu gostava da escola, mas não gostava dos alunos, porque eu sofria muito bullying. Já no Brasil, eu gostava muito dos alunos, porque ninguém me tratava mal, eu me dava bem com todo mundo. E eu estudei no Japão dos meus 8 até os 14. Não fiz amizade, não criei vínculos, tipo, não tem uma pessoa que eu vá ligar hoje pra ela que eu estudei, sabe? Mas no Brasil, eu estudei dos 14 até os meus 17. Aí eu voltei pro Japão, porque se eu fizesse 18 anos no Brasil, como eu sou quarta geração, eu não poderia mais entrar no Japão. Mas fica para um outro vídeo, gente. Então, nesses anos que eu estudei no Brasil, eu fiz muito amigo. E esses amigos, eu falo com eles até hoje. Tipo, eu criei vínculos com eles. São pessoas que me ligam numa data de aniversário para me dar um Feliz Natal, sabe? Que por mais que a gente passe um tempo sem se falar, quando a gente se encontra, quando vai passear no Brasil, ou até numa ligação de vídeo, parece que as coisas não mudaram. Parece que continua a mesma coisa, sabe? E foi assim que eu aprendi a falar o português melhor. Melhor? Acho que é essa a palavra. Que eu aprendi a falar o português direito. Bom, vocês vão vendo os vídeos, gente, vocês vão ver que às vezes eu dou uma engasgadinha numa palavra ou outra, que às vezes eu solto uns errinhos, sabe? Mas é porque foi muito dividido. Eu fui até os 8 anos aqui, foi a segunda série.
Aí depois dos 8 anos até os 14 foi no Japão. Aí dos 14 até os 17 foi aqui no Brasil, sabe? Então, não ficou 100%, eu acho que nenhuma das duas línguas, mas a gente vai conseguindo se entender. Gente, se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa um like, se inscreve no canal, tá? Que isso me ajuda muito. E se ficou alguma dúvida em relação à escola no Brasil ou no Japão, alguma coisa que eu deixei de falar e vocês queriam saber, deixa aí nos comentários, tá? E se for uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo, deixa no comentário também, que quem sabe eu posso estar trazendo num próximo vídeo. E é isso.